Olá, povo de Deus! Chegado o momento do nosso devocional diário. Estamos no bairro Batista Campos, cidade de Belém do Pará, norte do país. Eu sou o pastor Vandélcio e este é o devocional diário do Centro Evangelístico da Igreja Cristã Nova Vida, em Belém, em novo endereço, local de culto, bairro da Cremação. Estaremos inaugurando o local, primeiro culto a ser realizado no novo local neste sábado, dia 3 de setembro. Todos que são sintonizados no canal, estão inscritos e que residem em Belém, possam nos fazer uma visita no nosso culto inaugural. O endereço, na Avenida Conselheiro Furtado, número 2623. É o trecho da Conselheiro Furtado que fica entre a 9 de janeiro e a 3 de maio. Então, culto inaugural no novo salão do Centro Evangelístico Nova Vida, em Belém, no bairro da Cremação. Vamos à leitura bíblica diária. Estamos lendo o primeiro livro da Bíblia. E chegamos então ao capítulo 41. Estamos na terceira parte do livro, que está tratando da história de José. Aqui no capítulo 41, na versão da Bíblia de Jerusalém, vamos tratar sobre os sonhos de Faraó. Aí que vai até o versículo 36. Na sequência, ainda no capítulo 41, nós vamos ler do versículo 37 ao 49, a exaltação de José. Na sequência, do versículo 50 ao 52, os filhos de José. E concluindo a leitura do capítulo 41, leremos do versículo 53 até o 57, que vai tratar da fome. Leiamos então o texto sagrado, os sonhos do Faraó. 2 anos depois, sucedeu que o Faraó teve um sonho. Ele estava de pé junto ao Nilo e viu subir do Nilo 7 vacas de bela aparência e bem cevadas, que pastavam nos juncos. E eis que atrás delas subiram do Nilo outras 7 vacas, de aparência feia e mal alimentadas, e se alinharam ao lado das primeiras na margem do Nilo. E as vacas de aparência feia e mal alimentadas devoraram as 7 vacas bem cevadas e belas de aparência. Então o Faraó acordou. Vejam, esta é a primeira parte do sonho. E o texto começa dizendo 2 anos depois. 2 anos depois de quê, pastor? 2 anos depois do padeiro ser executado na forca, padeiro de Faraó, né? E aquele que servia o vinho, é ele que falou para José, o copeiro-mor, que falou para José na prisão. O sonho que teve, José interpretou dizendo que em 3 dias Faraó o reconduziria à sua posição de copeiro-mor e ele voltaria a servir Faraó. E antes que o copeiro fosse à presença de Faraó, José fez um pedido a ele: quando ele te restituir a tua condição de copeiro-mor, fala de mim para Faraó, lembra-te de mim para que eu possa sair
desta prisão. E o capítulo 39, capítulo 40, concluiu-se dizendo que o copeiro-mor, já restituído à condição de copeiro-mor de Faraó, esqueceu de José. E aí entra o capítulo 41, dizendo que desse esquecimento se passaram 2 anos, onde José permaneceu na prisão e onde Faraó tem essa primeira parte do sonho. Vamos à leitura da segunda parte do sonho, a sequência do texto. Ele tornou a dormir e teve um segundo sonho. 7 espigas subiam de uma mesma haste, granuladas e belas. Mas eis que 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental nasciam atrás delas. E as espigas mirradas devoraram as 7 espigas granuladas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. De manhã, com o espírito conturbado, o faraó chamou todos os magos e todos os sábios do Egito e lhes contou o sonho que tivera, mas ninguém pôde explicá-lo ao faraó. Então o copeiro-mor dirigiu a palavra ao faraó e disse: devo confessar hoje minhas faltas. O faraó se irritara contra seus servos e os mandara prender na casa do comandante dos guardas, a mim e ao padeiro-mor. Tivemos um sonho, ele e eu, na mesma noite, mas a significação do sonho era diferente para cada um. Havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do comandante dos guardas. Nós lhe contamos nossos sonhos e ele interpretou. Ele interpretou o sonho de cada um. E exatamente como ele nos explicara, assim aconteceu. Eu fui restituído em meu emprego e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José, e depressa ele foi trazido da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou diante do faraó. O faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém pode interpretá-lo. Mas ouvi dizer de ti que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. José respondeu ao faraó: quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó falou assim a José: em meu sonho parecia-me que estava de pé na margem do Nilo. Eis que subiram do Nilo 7 vacas bem cevadas e de bela aparência, que pastavam nos juncos. Mas eis que outras 7 vacas subiram depois delas, extenuadas, de aparência feia e mal alimentadas. Jamais vi tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as vacas gordas. E depois que as devoraram, não demonstravam tê-las devorado, porque sua aparência permanecia tão feia quanto no início. Então acordei. Depois vi em sonho 7 espigas subindo de uma mesma haste, cheias e belas. Mas eis que 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento oriental, nasceram depois delas. E as espigas mirradas devoraram as 7 espigas belas. Eu narrei isso aos magos, mas não há ninguém
que me dê a resposta. José disse ao faraó. O faraó teve apenas um sonho. Deus anunciou ao faraó o que ele vai realizar. As 7 vacas belas representam 7 anos, e as 7 espigas belas representam 7 anos. É um só e mesmo sonho. As 7 vacas magras e feias que sobem em seguida representam 7 anos. E também as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental é que haverá 7 anos de fome. É como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó o que vai realizar. Eis que vem 7 anos em que haverá grande abundância em toda a terra do Egito. Depois lhe sucederão 7 anos de fome, e se esquecerá toda a abundância na terra do Egito. A fome esgotará a terra, e não mais se saberá o que era a abundância na terra, em face dessa fome que se seguirá, pois ela será duríssima. E se o sonho do faraó se repetiu 2 vezes, é porque o fato está bem decidido da parte de Deus, e Deus tem pressa em realizá-lo. Agora, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio, e o estabeleça sobre a terra do Egito. Que o faraó haja e institua funcionários na terra, tome a 5ª parte dos produtos da terra do Egito durante os 7 anos de abundância, e eles reúnam todos os víveres desses bons anos que vêm, armazenem o trigo sob a autoridade do faraó, coloquem os víveres nas cidades e os guardem. Esses víveres servirão de reserva à terra para os 7 anos de fome que se abaterão sobre a terra do Egito, e a terra não será exterminada pela fome. Vamos agora, a partir do versículo 37, à exaltação de José. O texto diz assim: O conselho agradou ao faraó e a todos os seus oficiais. E o faraó disse a seus oficiais: Encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Então o faraó disse a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão inteligente e sábio como tu. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O faraó disse a José: Vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou o anel de sua mão e o colocou na mão de José. E o revestiu com vestes de linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Ele o fez subir sobre o melhor carro que havia depois do seu, e gritava-se diante dele: Abreque! Assim foi ele posto a toda a terra do Egito. O faraó disse a José: Eu sou o faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E o faraó impôs a José o nome de Zafanete-Faneque, e lhe deu como mulher Azenete, filha de Putifar, sacerdote de On. E José saiu a percorrer o Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito,
E José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente. E ele reuniu todos os víveres dos 7 anos em que houve abundância na terra do Egito. E depositou os víveres nas cidades, colocando em cada cidade os víveres dos campos vizinhos. José armazenou o trigo como a areia do mar, em tal quantidade que se renunciou a medi-lo, pois isso ultrapassava toda a medida. Os filhos de José. Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos que lhe deu Azenete, filha de Potifar, sacerdote de On. José deu ao mais velho o nome de Manassés, pois disse ele: Deus me fez esquecer meus trabalhos e toda a família de meu pai. Quanto ao segundo, ele o chamou de Efraim, porque, disse ele, Deus me tornou fecundo na terra de minha infelicidade. E para concluir a leitura, capítulo 41 do livro do Gênesis, a fome, a partir do versículo 53. Chegaram ao fim os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como predissera José. Havia fome em todas as terras, mas havia pão em todas as regiões do Egito. Depois, toda a terra do Egito sofreu fome, e o povo, com grandes gritos, pediu pão ao faraó. Mas o faraó disse a todos os egípcios: Ide a José e fazei o que ele vos disser. A fome assolava toda a terra. Então José abriu todos os armazéns de trigo e vendeu mantimento aos egípcios. Agravou-se ainda mais a fome na terra do Egito. De toda a terra se veio ao Egito para comprar mantimento com José, pois a fome se agravou por toda a terra. Concluímos aqui a leitura da história de José, que prossegue, capítulo 41. Passados 2 anos do copeiro-mor ter sido restituído ao seu cargo, Faraó teve o sonho. Nenhum dos magos do Egito puderam interpretá-lo, e aí o copeiro se lembrou, controle de Deus, sobre o curso da história. O copeiro se lembrou de José, falou de José a Faraó, tiraram José da prisão, apresentaram-o ante Faraó e ele interpretou plenamente o sonho e ainda deu uma palavra de conselho a Faraó de como proceder. E Faraó então o exaltou e o tornou governador de todo o Egito, para que ele administrasse aqueles 14 anos, os 7 primeiros anos de abundância, seguido de 7 anos de estiagem e fome. Também na exaltação de José, Faraó lhe deu uma esposa, Azenate. Com a sua esposa, José teve 2 filhos, Manassés, o primogênito, e o segundo, Efraim. E aí acabaram-se os 7 anos de abundância. José providenciou a colheita e um imposto, o quinto da colheita, seria destinado a Faraó, e ele foi armazenando esse quinto, esse imposto, de maneiras que ele pôde preparar não só o Egito,
mas o mundo de então para atravessar aquele período de fome. Deus exaltando José na terra da sua aflição. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã a gente continua a leitura da história de José. Que Deus abençoe a você e sua família, em nome de Jesus. Amém.